Olá, turma querida, do sexto período. Temos aula hoje da disciplina de PPP3, a nossa aula na qual nós estamos desenvolvendo os projetos de pesquisa. Então agora nós chegamos na etapa do referencial teórico, que é a maior parte do que vocês vão construir nesse projeto. Mas antes de adentrarmos nesse tópico, só queria lembrar vocês que vocês estão entregando hoje a justificativa dos projetos de pesquisa. Eu já vi que quase toda a turma mandou, está lá no e-mail, nem abri ainda, nem olhei, porque eu ainda estou trabalhando no fechamento das avaliações do primeiro bimestre para fechar as médias agora, né? Nesse feriado e final de semana prometem. Então, vocês estão nesse processo de envio hoje, é o prazo para envio da justificativa. E aí, depois da justificativa, seguindo lá aquelas etapas do projeto, depois da justificativa vem o referencial teórico, que é o momento que a gente apresenta a teoria que já existe, que está consolidada, os autores, sobre o nosso tema. Tá? Então, vamos para esse conteúdo. Gente, o referencial teórico é uma revisão de literatura, uma consulta bibliográfica, e esse referencial teórico tem objetivos. Os objetivos do referencial teórico são desenvolver ideias com base em referências bibliográficas, então vai ser um texto que vocês vão escrever apresentando ideias, apresentando conceitos com base nas referências. O referencial teórico é o momento dos autores, não é o nosso. Ah, eu vou dar minha opinião aqui, vou dizer o que eu acho. Não. Tem espaço no projeto, na pesquisa, no artigo, que é o momento de você se posicionar. Esse espaço não é o referencial teórico. É claro que você aparece ali porque são as suas ideias que você vai construindo o texto com elas usando os autores. Então é você que cria tudo isso. E a sua escrita vai aparecendo ali no meio, ligando uma ideia com a outra, fazendo os autores conversarem. Você vai aparecer ali no texto. Mas as ideias principais são as dos autores nessa parte aqui do referencial teórico. Aqui, outro objetivo é embasar teoricamente o estudo, ou seja, trazer uma base teórica para a pesquisa. Uma pesquisa é a união de uma teoria com uma prática, então a teoria é toda essa parte de referencial bibliográfico teórico que vocês vão trazer agora, e vocês precisam desse embasamento teórico para quando vocês forem a campo, quando vocês forem coletar os dados e principalmente quando vocês forem analisar esses dados, vocês têm que ter embasamento teórico para poder analisar, senão vocês só vão falar bobagem. Então esse momento aqui é essencial. Também é agora um objetivo do referencial teórico esclarecer quais teóricos que já estudaram sobre esse assunto e vão ajudar vocês a discutir sobre o tema de vocês. Então agora é o momento, gente, olha só, presta atenção, de vocês encontrarem quais são os principais autores que falam sobre o seu tema. Isso é muito importante e vocês já deveriam saber. Até porque eu pedi para vocês lerem sobre o tema de vocês em junho, no mês de junho, no final do outro semestre ainda. Na aula ao vivo que a gente fez. Aí depois, no começo dessa disciplina, eu pedi para buscar, tem que ler. Vocês fizeram o balanço da produção acadêmica, que ajudou vocês a encontrar artigos sobre, mas aqui não é só artigo, vocês precisam de autores, de livros. A gente acha quase todos os livros que a gente encontra físico, a gente encontra também virtual, então não precisa ficar preocupado porque a gente está na pandemia. Mesmo assim, a biblioteca da faculdade está funcionando, tá? Só tem que olhar lá quais são as regras, mas está funcionando também. Então, é o momento de responder essa pergunta. Quem são os principais teóricos que falam sobre o meu tema? Se, dependendo do tema, é mais fácil responder essa pergunta, e dependendo do tema é mais difícil. Então, sempre lembrem, gente, vocês estão cada um fazendo um trabalho paralelo, cada um tem o seu trabalho. Então, cada caso é um caso. Para algumas pessoas é fácil responder essa pergunta. Ah, professor, o meu trabalho é sobre métodos de avaliação. Quem é um dos principais autores que trabalha? Ah, já vem na cabeça. Ah, Magda Soares. Vou trabalhar com a Magda Soares. Beleza, ótimo, excelente. Agora, digamos que o teu tema seja a inclusão das crianças com deficiência na escola. Já é mais difícil você lembrar de um nome.
Porque a temática da inclusão, ela é muito pesquisada, ela é muito controversa, tem muitas teorias que divergem uma da outra, que não concordam. Então, você poderia citar, assim, uma lista de alguns autores que são importantes, mas é difícil você encontrar um grande nome que já aparece. Vamos dar um outro exemplo que é fácil. A EJA. Professora, minha pesquisa é sobre a educação de jovens e adultos. Quem é o principal autor? Paulo Freire. Paulo Freire praticamente criou a EJA no Brasil. Então, é um outro tema que é fácil você achar um grande autor. Agora, digamos que a minha pesquisa é sobre o bullying escolar. Não tem um grande autor que seja referência. Tem alguns, tem vários. Tem uns que falam da perspectiva da sociologia, outros falam da perspectiva da psicologia. Aí tu vai ter que entender isso, ver qual corrente que tu quer seguir. Então, depende do tema. Professor, como que eu descubro quem são os grandes autores? Quanto mais conhecimento você tiver sobre o tema, você vai perceber. Pega os artigos que você encontra sobre o tema e veja quais autores que as pessoas estão usando nesses artigos. Quem que eles mais estão citando lá no referencial teórico deles? Daqui a pouco você vai ver que geralmente vários artigos citam as mesmas pessoas. Então aquelas ali são boas referências, vai procurar. Então são algumas estratégias para vocês encontrarem esses principais autores sobre o tema de vocês. Isso é importante, tá, gente? Isso vai fazer toda a diferença lá na frente, na hora de você defender o seu TCC, entregar, publicar, apresentar ele na banca. Você fazer um trabalho, como eu dei ali o exemplo do trabalho sobre a alfabetização, e você usou lá a Magda Soares, usou a inspiração lá no Piaget, você usou a Teberoski lá, você tem referências que a banca vai olhar, realmente ela usou as pessoas que são as especialistas na área. Agora, você vai fazer um trabalho sobre alfabetização e não vai falar dos principais autores, vai usar lá um artigo do Zezinho que tu achou na internet e outro texto da Luzinha que tu achou na internet que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, pode pesar negativamente para você. Então, escolher o referencial teórico é algo bem importante. Tá? Claro que, como eu falei, em alguns casos não é tão fácil assim, e às vezes vocês nem vão conseguir achar esses melhores autores já nessa tarefa que você tem que me fazer do referencial teórico. Mas aí tem que continuar constantemente nessa busca até encontrar os principais autores sobre o seu tema. Ainda sobre os objetivos, né? Ele vai ajudar a gente a definir os conceitos mais importantes, vai situar vocês e também o leitor sobre o que já foi publicado na área. Então, quando a gente traz ali, escreve o referencial teórico, a gente entende o que já tem de teoria produzida sobre o assunto. E às vezes, gente, o referencial teórico também contribui na coleta de dados. Em alguns tipos de pesquisa, como principalmente na pesquisa bibliográfica. Mas como nenhum de vocês vai poder fazer pesquisa bibliográfica, porque o TCC da CE não pode ser só bibliográfico, então no caso de vocês isso não vai acontecer. Falando dele especificamente, né? Como ele é um texto, gente, permeado pelas ideias dos outros autores, é importante tomar cuidado ao realizar as citações para que não se torne apenas uma cópia de ideias, uma coxa de retalhos. O referencial teórico é aquela parte do projeto que tem bastante citação. Só que não é um texto que só tem uma citação, um monte de recorte de citação. Não é isso. É você escrevendo, então você começa escrevendo, aí você apresenta a ideia, aí você traz um autor, aí você continua falando sobre aquilo ali, aí você traz outro autor, aí você escreve mais um pouco, aí você traz outra citação. Então é um texto seu, permeado pelas citações dos autores. Não é só pegar, recortar e colar um monte de coisa. Inclusive, essa parte do referencial teórico é quando acontecem os plágios. O que é o plágio? Quando alguém vai lá e copia de outro lugar. Eu achei aqui um TCC bem legal, cheio de citação. Vou pegar isso aqui e vou mandar como referencial teórico. Em 3 segundos eu já vi que não foi você que fez. Primeiro porque quando você cita um autor, você tem que ter o livro, você tem que ter lido. Né? Pelo menos aquele capítulo, aquela parte ali. Então, qualquer coisa qualquer autor que você citar e colocar lá na referência, sabe o que significa? Que você tem esse material que você leu. E aí você pode ser questionado sobre aquilo ali.
Então não coloquem nada no TCC de vocês que você pegou, catou um pedacinho aqui, um pedacinho ali, pegou na internet e você não tem o material, não tem o livro, nem leu aquilo ali. Porque você vai se arrepender, vai se dar mal. Porque aí você corre o grande risco de passar uma enorme vergonha de alguém te perguntar na tua banca e tu não, meu Deus, que livro é esse? Nem li isso. Então, não faça isso. Só use aquilo que você tem, que você realmente leu. E uma outra forma também que acontece, que configura plágio, é porque nesse momento do referencial teórico vai aparecer a dificuldade na hora de metodologia. Quem não se dedicou na disciplina de metodologia, quem não aprendeu a fazer citação e referência, vai apanhar um monte agora. Então já vai para o Google, já olha lá como que faz citação e referência. Por quê, gente? Porque se você não sabe, se você faz a citação errada ou a referência errada, pode parecer que você cometeu plágio. Plágio é copiar a coisa dos outros. Então, o fato da gente não saber fazer citação e referência direito pode levar quem está lendo ou quem está corrigindo a achar que você cometeu plágio. Então, isso é muito importante, tá? Fazer direitinho. A disciplina de metodologia já foi, lá no primeiro período. Na aula que vem, eu até vou dar algumas dicas para relembrar vocês. Porque o referencial teórico vocês vão ter 2 semanas para fazer. Aí na aula da semana que vem eu trago algumas dicas sobre o referencial teórico. E uma das dicas que eu trago é lembrando um pouquinho como que faz citação e referência. Mas é uma lembradinha, isso aí aqui não é conteúdo da disciplina. Sem esquecer que vocês podem se ajudar umas às outras. Quem tem mais facilidade ajuda quem tem mais dificuldade. Isso também é importante. Esse texto, gente, do referencial teórico, ele vai ter uma análise teórica sobre o tema de vocês. E além das citações, vai ter frases, palavras próprias que são de vocês. Eu estou batendo bastante nessa tecla. Não é só pegar um monte de citação, juntar e achar que fez. É você escrevendo e trazendo as citações para fazer o teu texto. E cada vez que você pega uma citação, que é um trecho de outro livro, tu tem que fazer em forma de citação. Botar autor, ano e página. Né? E aí colocar a referência da obra lá no final nas referências. Ainda assim, essa é a parte que a gente menos aparece na escrita do projeto, tá? Vê só, na justificativa que vocês fizeram, que estão entregando hoje, apareceu ali bastante vocês falando das motivações de vocês, por que vocês escolheram o tema. Aqui no referencial teórico é a parte que a gente menos aparece. Depois, nas outras partes que ainda vem, a gente até aparece de novo. Mas aqui, os holofotes estão nos autores. O que os autores pensam nesse momento do projeto é mais importante. Aí a gente vai falar da nossa próxima etapa, que é a tarefa, tá? Primeiro, vocês têm que elencar 2 tópicos para fazer o referencial teórico, de acordo com o tema de vocês. Como assim, professor? É que o referencial teórico, a gente divide ele em 2 tópicos aqui na disciplina. Por exemplo, você vai escrever assim a tarefa. Referencial teórico. Aí você vai pegar o seu tema e vai dividir ele em 2 assuntos que você tem que explicar teoricamente. Digamos que o meu tema deixa eu ver um tema aqui. O trabalho do orientador educacional nos anos iniciais do ensino fundamental. Mais ou menos isso que eu vou pesquisar. Então, o meu primeiro subtítulo do referencial teórico vai ser... Eu estou só inventando, né? O meu primeiro subtítulo vai ser assim. Formação e trabalho do orientador educacional. Devo escrever ali uma página e meia, trazendo as citações sobre como que tem que ser a formação e o trabalho do orientador educacional. Aí vou dar um outro subtítulo. A importância do orientador educacional nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí eu vou buscar já escrever uma outra parte do texto, aproximando o trabalho do orientador com a realidade dos anos iniciais do ensino fundamental. Então vocês vão pegar o referencial teórico de vocês, ele vai ter 2 subtítulos. 1, 2. E aí vocês vão elaborar esse texto entre 2 e 3 páginas para entregar no dia 23 de outubro, porque vocês têm 2 semanas. Tá? Aqui, gente, eu dei um exemplo, né, de como a gente divide em 2 tópicos. Vou dar outro exemplo, tá? Digamos assim, ó. O meu tema deixa eu ver. Eu vou usar um Word aqui para mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum Word aberto aqui.
Ó, então vocês vão fazer assim a tarefa, tá? Coloca lá o nome de vocês, né? Aí vai estar referencial. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Referencial teórico. O seu referencial teórico vai ter 2 subtítulos. É isso que eu estou explicando para vocês, tá? Não precisa colocar número, mas o primeiro subtítulo, digamos que vai ser assim. Deixa eu ver, vamos pensar num tema. O meu tema vai ser o ensino de Libras na alfabetização. A importância da Libras no processo de alfabetização da criança surda. Esse é o meu tema, a delimitação do meu tema, né? O ensino de Libras na alfabetização da criança surda. Então, como que eu vou dividir esse assunto em 2 tópicos? Eu faria assim, ó. O primeiro subtítulo meu seria a Libras e a educação inclusiva. Então aqui eu ia escrever um texto, mais ou menos uma página, explicando o que é a língua brasileira de sinais e qual a importância dela para a educação inclusiva. Aí no meu segundo subtítulo, aqui eu ia escrever, o meu segundo subtítulo seria o processo de alfabetização da criança surda e a Libras. Então aqui, eu ia escrever o segundo tópico. Então aqui no meu segundo tópico, eu já tinha explicado o que era a Libras, a importância dela na inclusão. Aqui eu ia falar mais da alfabetização da criança surda e de como a Libras é ou não é importante, como ela pode contribuir nesse processo. Então olha só, eu peguei o meu tema, que era a Libras na alfabetização da criança surda, e vou escrever, dividir em 2 tópicos para escrever o meu referencial teórico. Isso é um exercício que todos vocês e todas vocês têm que fazer, cada uma com o seu tema. Pega o seu tema e fica olhando para ele ali, tá? Do que eu estou falando aqui? Não pega só o tema, tá? Pega a delimitação do tema. A delimitação do tema ajuda. Então pega ali o tema, a delimitação, pode olhar para o problema também, e aí vem, então tá, eu tenho que falar desse assunto e desse assunto. Tem que ser 2. Não pode ser 3, não pode ser 1. Tá? Esse é um exercício, gente. Lá no ano que vem, depois do desenvolvimento da pesquisa, vocês vão aprimorar isso com os orientadores. Aí tem gente que junta, deixa um tópico só, tem gente que cria um terceiro tópico. Ano que vem vocês vão mudar. Mas agora, na nossa disciplina, vocês vão escrever esses 2 tópicos, criar esses 2 tópicos. Eu pedi aqui na tarefa que o referencial teórico tenha 3 páginas. Então vocês vão dividir aqui, tá? Pode ser 1,5 página para cada um. Pode ser 1 página e um pouquinho para uma página e um pouquinho para outra. O meu referencial teórico não deu 3 páginas, professor, deu 2,5. Tá bom? Ou pode ser que você faça o primeiro tópico maior com 2 páginas e o terceiro tópico menor, o segundo tópico menor, só com 1 página. Não tem uma regra tão rígida, mas que o referencial teórico tenha 3 páginas. Tem problema um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas a ideia são 3 páginas. Não me vem com 4, 5, 6 páginas que eu não vou nem ler. E também não me vem com 1 página que eu também não vou ler. Tá? Tem que ser mais ou menos ali bem perto de 3. Um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Se for muito a mais ou muito a menos, tem problema. Então aqui só mais um exemplo de como dividir. Tá? E aí você divide em 2 subtítulos e escreve. O primeiro faz o texto com as citações, depois o segundo com as citações. Tá? Uma dica para quem está muito viajando, muito perdido. Vai lá na biblioteca da faculdade, pega os TCCs e vê como que é o referencial teórico que as pessoas fazem. Vocês vão encontrar bons TCCs e vão encontrar TCCs mais ou menos. Bem-vindos à realidade. Tem TCC que fica ótimo, tem TCC que fica mais ou menos. Mas se está lá na biblioteca, e na biblioteca virtual vocês conseguem, é porque foi aprovado. Então passou por uma banca, né? Então teve condições de ser aprovado. É só uma sugestão, para quem não tem muita noção de como que faz. Não é para copiar nada dos outros, tá? É para olhar. Vamos continuar então. Então a tarefa é vocês elencarem esses 2 tópicos e já elaborar o texto. Só que como vocês têm 2 semanas, gente, na aula que vem eu vou gravar outra videoaula.
Então, se vocês quiserem, tem que começar essa semana. E aí, se surgir muita dúvida, vai me mandando umas perguntas pelo WhatsApp, pelo e-mail. Eu vou tentando responder individualmente para vocês, mas também posso colocar na próxima videoaula. Vocês podem, inclusive, me dar sugestões, assim, ó. Ah, professor, na próxima videoaula coloca ali que eu estou com dificuldade como fazer citação de um capítulo de um livro. Ou, professor, eu ainda não consegui dividir o meu tema. Vocês têm que ver quais são as principais dúvidas já essa semana para me avisar, porque na semana que vem eu vou gravar outra aula para a gente tirar, eu posso explanar mais sobre as dúvidas de vocês. Alguns detalhes sobre a tarefa, né? O texto precisa ter citações, né? Nos dois tópicos ali. E aí pode ter citação direta, indireta ou citação. Olha só, isso aqui é relembrando a disciplina de metodologia. Na hora de fazer citação, gente, existe citação direta, citação indireta e citação de citação. Vocês têm que saber o que é isso. Quem não sabe, vai agora para o Google aprender isso de novo. Porque tem que saber. Quem não souber, a gente vai se atrapalhar toda. Tem que lembrar. Se a dúvida maior for nisso, me pede umas dicas na próxima videoaula que eu ajudo. Outros detalhes da tarefa. Cada autor que você citar, você tem que fazer a referência da obra. Vou dar os exemplos, tá? Ó, eu estou aqui com esse livro, pode ser um livro assim, ou pode ser um livro em PDF. A gente encontra quase todos os livros em PDF. Então eu estou aqui lendo sobre o meu tema. Ah, eu gostei dessa frase aqui, bem legal. Vou usar aqui no meu artigo. Vai lá, coloca lá, de acordo com fulano, aí copia esse pedacinho, põe entre aspas, bem bonitinho. Na hora que você fez essa citação no teu texto, tu tem que ir lá no final do trabalho e fazer as referências. Cada autor que tu citar no texto, tu tem que botar a obra lá na referência, tem que botar o livro lá na referência. Aí vai lá, lembra como que faz a referência? Se não lembra, corre atrás para lembrar. Faz a referência do livro. Agora eu continuei, agora eu vou usar esse outro livro aqui. Achei uma citação bem legal aqui. Ah, vou colocar essa citação, porque na concepção do Beltrano, blá blá blá, blá blá blá. Fiz uma citação bem linda. Acabou a citação, na mesma hora já vai lá no final do teu texto e põe a referência da obra aqui. Cada autor que você cita no texto, você tem que ir lá colocar na referência. Isso é essencial. Vocês vão me entregar digitado, claro que, né? Isso aqui é porque às vezes eu mandava o pessoal entregar impresso. Conforme a BNT, constante no guia de metodologia. É claro que o guia de metodologia é opcional, a gente tem aquele guia da CE, mas vocês podem usar a metodologia da BNT geral. E sempre fazer referência. Outros detalhes da tarefa. Gente, vocês podem utilizar livros e artigos científicos. O que é artigo científico? Aqueles artigos naquelas bases que eu tenho mostrado para vocês. No Cielo, na Amped, no Google Acadêmico. Não vai para o Google normal, porque aparece um monte de fonte que não é confiável. Tá? Não pega coisinha de site, de blog. Quando vocês pegarem os livros, verifiquem se são livros acadêmicos. Tá? Porque a fonte que você usa, a referência que você usa, faz diferença na qualidade do seu trabalho. Deem preferência para os livros de base nesse momento, se for possível. Tá? O que é livro de base? Na hora de fazer o referencial teórico, entre um livro e um artigo, escolha o livro. Artigo é mais fácil a gente achar. Só que o artigo vocês vão usar mais lá na análise de dados de vocês. A preferência é por livro. Porque os autores mais consolidados, aqueles autores mais importantes sobre o seu tema, eles geralmente têm livros publicados. Claro que pode usar artigo, mas deem preferência para os livros. E livro de base são os livros dos grandes autores sobre os temas. Alguns temas têm mais, outros é mais difícil achar. Materiais da internet, gente, sem fonte confiável, ou seja, se não for fonte acadêmica, que vai ser conferida lá nas referências, não serão aceitos, tá? Não me vem com blogzinho, sitezinho, não. Revista Nova Escola, revista... Nada disso, isso aí não é acadêmico. Isso é comercial. Né? São revistas científicas, artigos acadêmicos e livros. Tá? Não é para vir... Não me venha querer fazer TCC de internet. Hoje em dia a gente até faz de internet, porque os livros base também estão na internet.
Mas a gente percebe, é um jargão dos professores que a gente fala. E às vezes a gente vai para a banca assim, ó, tô contando uma fofoca para vocês. Às vezes a gente vai para a banca, TCC da internet. Até a pessoa copia e cola o PDF dos PDFs lá e nem vê que fica cinza atrás da letra, nem nota. Ou tu vai lá na referência, disponível em, disponível em, disponível em. O de vocês vai ficar, porque vocês estão pegando muita coisa da internet por conta da pandemia. Mas isso vocês vão ter tempo de reaver ainda até a entrega do artigo. Mas o TCC, vocês têm que achar bons livros sobre o tema de vocês. Todo texto tem que ser escrito numa narrativa impessoal, a gente já conversou um pouco sobre isso, e esse é um dos pontos que eu vou abordar na aula que vem. Tá? Que a escrita ela é impessoal, não aparece nem o eu nem o nós. Então aqui na aula do dia 16 eu vou gravar outra aula com suporte para a metodologia, ou seja, eu vou falar um pouquinho sobre citação e referência e também sobre essa escrita impessoal. Então esses dois assuntos eu já vou abordar na aula da semana que vem, porque vocês têm 2 semanas para fazer esse referencial teórico. Gente, ele é difícil, ele dá trabalho. Não deixa para cima da hora. Só que você já tem que ter começado essa semana, porque aí na aula que vem vocês já vão ter me trazido algumas dúvidas para a gente esclarecer na próxima aula. Tá bom? E era isso, obrigado. Me procurem em caso de dúvidas e mãos à obra. Tá? Chegou finalmente na parte mais difícil do projeto. Tá? E o que eu posso dizer para vocês, assim, com toda a experiência que eu tenho nesse campo, gente, aqui é mais difícil por quê? Porque tem gente que tem preguiça de ler, sou bem honesto, não quer ler. Ah, professor, não tenho tempo. Sim, tem gente que não tem tempo, mas tem gente que tem preguiça mesmo. E quem, às vezes, não é nem que a pessoa não tem preguiça, a pessoa não tem hábito de leitura. Aí chega no momento de fazer o TCC que tem que ler um monte, se atrapalha. Então, é o momento de mudar esse hábito. Ai, professor, que chato, está pegando no pé. Estou, porque eu sou professor, eu sou responsável pelo desenvolvimento, pela aprendizagem de vocês, e eu preciso cumprir meu papel de pegar no pé. Tá? Então, assim, esse é um dos motivos que dificulta, gente. Quem não tem o hábito de leitura, quem não se dedica muito para as coisas, apanha um pouquinho nesse momento. Tá? Mas também, ao mesmo tempo, não é o fim do mundo, tá, gente? Vocês já trabalharam, já fizeram textos nessa direção, usando os autores, tá? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas eu gosto de dar, assim, uma alertadinha, porque tem gente que deixa para a última hora e aí não dá conta de fazer o referencial teórico. Ele não é simples, tá? Na hora que a gente começa, a gente vê como é difícil. Então, não começa na última hora, tenta já começar antes. Beleza, gente? Era isso, então. Agora vocês hoje terminam de enviar as justificativas. E bom feriado para vocês. Aproveitem para trabalhar bastante no feriado, estudar bastante. Bom, um abraço.